Vou contar a minha história. Vou começar lá de trás mesmo. Porque eu comecei trabalhando com estética real. Que eu comecei mesmo. E comecei porque eu achava que também não tinha lugar pra mulher dentro da área esportiva, né? Só que eu entrei numa clínica, fiquei 3 meses. Que foi 1 mês de experiência, 1 mês que eu fiquei registrada. E o outro mês foi cumprir ofício. Porque aí eu vi que realmente não era pra mim. E aí eu fui investir realmente no que eu gostava. Que aí logo que eu saí daqui, isso foi logo quando eu saí da faculdade. Aí eu já fiz uma pós, que eu fiz uma pós em ortopedia, traumatologia desportiva. Eu já tinha o meu primeiro curso de quiro também, que querendo ou não entra nessa parte da mobilidade. E aí eu comecei a atender. Então eu vou falar de todas, eu não vou contar exatamente tudo o que aconteceu, eu posso contar em uma outra hora, mas eu posso falar que depois eu continuei trabalhando nessa clínica de estética, mas eu fiquei atendendo a quiro. Depois eu fui para uma outra clínica que um amigo meu tinha e ele me ajudou, atendia junto com ele. E aí eu pagava na época, eu comecei pagando porcentagem, depois eu pagava um aluguel, era um aluguel bem baixo, e também naquela época eu comecei, acho que cobrando R$60 a minha sessão, isso a hora, né? Depois eu trabalhei também já numa clínica, numa franquia, que inclusive o nome dela é bem famoso assim dentro da área da fisioterapia. Trabalhei também, deixa eu lembrar de tudo, gente. Eu tive uma clínica, depois eu tinha uma sala uma sala de atendimento dentro de um CrossFit lá da minha cidade, que realmente eu acho que foi onde me abriu muitas portas, tá? Então por isso que eu sou muito grata por eles também. Aí eu abri depois, a gente abriu num outro box, né, no outro CrossFit, a gente também abriu um estúdio de pilates. Só que nesse meio tempo que eu ia vendo tudo e tudo que ia acontecendo comigo, eu sentia que eu trabalhava muito, eu atendia de 8 a 10 pacientes no dia, trabalhando de segunda a sexta, e eu via que na verdade meu trabalho não rendia, porque chegava no final do mês e eu sentia que tipo, o meu salário era muito baixo. Tanto que teve uma vez que foi quando eu falei que deu aquele estalo, assim, que eu chorei real. Eu chorei porque na hora de todos os gastos que eu tive, isso foi logo depois da pandemia até, de tudo que eu trabalhei, eu acho que eu tirei uns R$1.000 no mês. Aí eu falei, gente, não é possível que isso esteja acontecendo comigo, porque eu trabalho que nem uma camela e ainda tô ganhando pouco. Aí, depois dessa época, depois que deu esse estalo, né, eu fiz consultoria, eu fiz uma mentoria, aí eu virei a louca da planilha, porque eu planilhei tudo que eu estava fazendo. Eu sou a louca do Trello, então se alguém abrir meu Trello, tá tudo lá. E aí eu comecei a ver onde que eu errava. Tanto que aí, hoje em dia, eu atendo, não só hoje em dia, né, mas naquela época eu já comecei a atender menos e a ganhar mais, porque eu vi onde eu tava errando e aí eu consegui consertar. Hoje em dia também eu tô aqui em Curitiba, atendo menos ainda e consigo ganhar bem mais do que eu ganhava naquela época, tá? E aí isso é o que eu quero passar pra vocês, porque eu comecei a ganhar mais até porque nessa época eu aprendi que eu deveria fazer um método meu. E aí eu comecei a vender esse método, esse tratamento, e aí foi ele que me retribuiu assim, desse jeito, e é o que eu quero passar para vocês também. A base do meu método, né, de tratamento é a mobilidade. Eu trabalho sim com muita mobilidade, que eu adoro e eu acho que ela faz muita diferença. Mas dentro do meu tratamento eu trabalho toda a base do movimento, que aí isso envolve a força, a estabilidade, controle neuromuscular e a mobilidade. E aí com isso eu consigo fazer com que o movimento ele seja a cura do paciente, ele seja o medicamento do paciente. E é isso que eu vou ensinar para vocês. Para falar quando eu conheci a mobilidade, né, que foi lá no começo, eu conheci junto com os atletas, principalmente, né, fora que eu fiz o curso da Quiro, eu comecei aplicando muito com os atletas de CrossFit. Mas existem várias outras áreas que dá para você atuar com a mobilidade, que aí eu vou contar para vocês depois. Porque antes eu vou contar tudo de como eu comecei e como eu descobri que ela ia fazer diferença nas outras áreas também. Quando eu fiz o curso de Quiro, né, foi logo quando eu saí da faculdade, a Quiro, ela é baseada na mobilidade, né? Muita gente ainda acredita que tem aquela questão de, vou colocar seu osso no lugar, sua articulação no lugar.
Mas, gente, isso aí é marmita, tá? Isso aí não existe, até porque se o osso só vai sair do lugar se você tiver tido uma fratura, senão você ia andar tudo desmontado. O que a gente devolve na mobilidade é a sua, na quiropraxia, é a sua amplitude de movimento. Então, a partir dela foi quando eu comecei a conhecer a parte da mobilidade mesmo. Porque até eu gosto de comparar bastante a quiro, que é a manipulação, com a mobilidade, que são os exercícios. Aqui, né, dentro da clínica, na sessão, eu vou te devolver a mobilidade mais rápido com a manipulação. Então, vamos supor, né, comparando, é como se ela fosse a Ferrari, que aí você vai conseguir esse movimento, você vai conseguir recuperar o movimento mais rápido. Só que não adianta você vir aqui fazer uma vez, você tem que continuar fazendo em casa, tá? Então, quando você vai no médico, ele não te passa um medicamento, ele não te passa um remédio para você tomar, é a mesma coisa aqui. Eu vou te dar uns exercícios de mobilidade para você continuar fazendo para ir melhorando toda a sua amplitude de movimento. Então, isso é a mobilidade. Se você faz só a manipulação, ela é a Ferrari, que aí você vai ter mais rápido, e a mobilidade é como se ela fosse o Fusquinha, tá? Você vai conseguir chegar lá, mas vai ser um pouco mais devagar. Só que se você consegue unir as duas, isso tem muito mais benefício. E aí foi isso que a gente começou a ver com os atletas. Tanto que quando eu comecei a atender, o mais engraçado foi que alguns atletas lá do CrossFit mesmo, eles me procuraram, isso na época da faculdade, para fazer um estágio com eles, porque eles precisavam de alongamento. Eles me abordaram dessa maneira mesmo, de falar assim, a gente queria que você alongasse a gente, porque a gente precisa para competir. E eu comecei a fazer isso, logo depois eu fiz o curso da Quiro. E aí, quando eu comecei a aplicar, realmente, né? Até porque dentro do CrossFit, não tem como você não ter a mobilidade. Você precisa dela para você praticar, para você conseguir fazer bem os exercícios. Seja os exercícios de LPO, seja os exercícios de ginástica, porque senão você começa a machucar. E aí, como eu via que eles estavam tendo mais resultados, uns resultados bem legais, porque aí a gente associava toda a terapia manual junto com os exercícios, eu comecei a aplicar isso também com os meus pacientes, tá? Então, eu atendia diversos pacientes, tá? Por mais que eu fale que eu trabalhava com atleta, eu atendo todo mundo, inclusive idosos, e eu comecei a ter muito resultado. Tanto que eu gosto de enfatizar até a questão da dor lombar. Quando eu comecei lá na faculdade, a gente acreditava muito, tipo, a lombar, a gente falava que tinha os protocolos, né, das articulações que tinham mobilidade e das articulações que tinham estabilidade. E a lombar era uma delas, né, a lombar é a que eles falavam muito que você só precisava treinar a estabilidade. Só que se um paciente, ele chega travado para você, isso significa que ele tá com a mobilidade diminuída. Então, não tem como eu ficar trabalhando a estabilidade dele se eu não devolver os movimentos. Então, eu comecei a aplicar tudo isso com eles dentro da sessão e fora eu pedi para eles continuarem, tá? Porque aí eu explico tudo pro paciente que esses exercícios são como se fosse o medicamento deles. E aí, isso começou a dar muito certo. Eu falei muito dos atletas de CrossFit que eu trabalhei lá atrás, trabalhei com eles por 7 anos. Tanto que eu falei, eles me abriram muitas portas e atualmente eu trabalho com atleta de fisiculturismo porque lá dentro do CrossFit mesmo eu conheci o Capial. E o Capial, ele treinava, né, ele fazia o CrossFit lá com a gente. E ele me procurou com uma dor no ombro e tudo mais, e eu comecei a passar exercício de mobilidade para ele conseguir fazer, para ele conseguir eliminar essa dor. E aí, como ele também é um treinador e ele tá dentro da musculação, ele começou a levar isso e ele começou também a ver que dava resultado, e até por isso que eu estou aqui em Curitiba hoje. Então, além do CrossFit e da musculação, existe um leque enorme de esportes que você pode aplicar a mobilidade, não só a mobilidade, mas trabalhar toda a base do movimento. Como, por exemplo, você pode trabalhar no futebol, se você gosta muito de futebol, pode trabalhar no basquete, pode trabalhar com tênis. Lembrando que é muito legal você abrir esse leque, porque cada esporte ele vai ter a sua especificidade que você vai conseguir trabalhar lá dentro, e aí você pode até se tornar uma referência dentro desse esporte, que como eu me tornei dentro da musculação e do CrossFit. Além da área esportiva, que eu acabei de falar, existem várias outras áreas, mas eu vou falar de 4 aqui que você pode atuar, e eu vou te explicar como e o porquê. Uma das áreas que você pode atuar é a área cardiorrespiratória, e eu vou dar um exemplo como você usa em paciente DPOC. A DPOC, ou doença pulmonar obstrutiva crônica,
ela tem uma taxa de mortalidade muito alta em países em desenvolvimento. No Brasil, ela tem uma prevalência de 10%, sendo que em adultos maiores de 40 anos, ela tem a prevalência de 17%. A região que mais tem aqui pacientes com DPOC no Brasil é na região centro-oeste e na sudeste, poluído, né? E a de menor prevalência é aqui no sul. A DPOC ela é caracterizada pela limitação progressiva e persistente do fluxo aéreo, e isso vai alterar a mecânica pulmonar e também a mecânica dos músculos periféricos, os músculos que estão ali em volta. Cronicamente, esse processo fisiopatológico, ele leva à hiperinsuflação, que é assim, o ar ele tem uma facilidade para entrar, mas ele tem uma dificuldade para sair. Então isso vai gerando um acúmulo ali dentro e aí vai gerar uma dilatação dos pulmões. Essa hiperinsuflação, ela gera uma remodelação dos músculos inspiratórios, especialmente do diafragma, que gera uma retificação dele. E fora isso, consequentemente, né, os músculos inspiratórios, eles eles ficam contraídos por um bom tempo, assim, por um período prolongado, para tentar suprir essa demanda do aumento de fluxo aéreo. Então, eles acabam ficando contraídos por muito tempo e isso vai gerar uma sobrecarga sobre eles. Essa associação entre a hiperinsuflação e a demanda respiratória, elas ativam os mecanos receptores, que aí eles acionam o nosso centro respiratório para aumentar a nossa ventilação, e aí isso vai gerar dispneia, que é aquela falta de ar. E aí isso vira um ciclo, porque a dispneia ela vai aumentar a demanda respiratória, e aí isso vai sobrecarregar todos os músculos que estão em volta. Essas alterações fisiopatológicas, elas tendem a aumentar com a progressão da doença. E aí isso pode causar fatores limitantes na vida do paciente, prejudicando tanto a qualidade de vida dele quanto as atividades de vida diária. E aí ele entra num ciclo que ele deixa de fazer várias coisas achando que ele vai melhorar, mas na verdade ele só vai piorar. Sabemos que o padrão ouro de tratamento para doenças cardiorrespiratórias, doenças pulmonares, é o tratamento aeróbio. Mas também há evidências que o alongamento da musculatura respiratória ela também ajuda, né? Ela aumenta a capacidade torácica, aumenta a expansão torácica, ajudando a aumentar a ventilação. Então, por que não usar os dois para a gente potencializar os resultados do tratamento? Esse estudo, ele fez exatamente isso. Eles avaliaram pacientes com mais de 40 anos, sem histórico de cirurgia pulmonar ou cardíaca, com estabilidade clínica, sem incapacidade física e sem participar de reabilitação nos últimos 3 meses. Aí eles dividiram esse grupo, né, essas pessoas em 2 grupos. Um grupo, os dois faziam cardio de 30 minutos, que eles faziam na esteira, só que aí um grupo, eles fizeram um alongamento dos músculos respiratórios por mais 30 minutos, e o outro grupo, eles fizeram só alongamento de membros inferiores e superiores por mais 30 minutos. Os resultados, eles sugeriram que o exercício aeróbico associado ao alongamento da musculatura respiratória, ele reduziu a atividade muscular durante o exercício e ele aumenta o volume e a capacidade pulmonar. Além disso, o alongamento também da musculatura respiratória ajudou a diminuir a dispneia e aumentar a capacidade do paciente, a capacidade funcional do paciente DPOC. Então é isso. Esse artigo ele prova que a mobilidade ela ajuda, né? Que a mobilidade muscular, o alongamento, ele ajuda em paciente DPOC. E eu tive uma experiência também que eu fiz uma pesquisa, que foi meu TCC da minha primeira pós, que a gente fez a terapia manual e o ajuste da torácica. Eu lembro, foi da torácica mesmo, não foi nem só a torácica alta, foi o ajuste da torácica para melhorar também essa capacidade pulmonar. Lembrando que eu fiz, então, nessa paciente eu fiz dois tipos de mobilidade, né? Eu fiz a mobilidade articular, que foi a manipulação, e eu fiz a mobilidade dos tecidos moles, que é a terapia manual. Então a gente fez a liberação ali da parte da torácica, de romboide, de trapézio superior, fizemos de escaleno, e aí depois a gente fez o ajuste e isso melhorou a capacidade pulmonar da paciente DPOC. Então essa aqui também é uma área que vocês devem usar a mobilidade, e que a mobilidade também vai fazer muita diferença, seja a mobilidade articular, a mobilidade muscular e a mobilização dos tecidos moles, que é a liberação miofascial. Outra área que você pode usar também é com os idosos. Por quê? Porque cerca de 30% dos idosos caem todo ano.
sendo que 10% dessas quedas são quedas que precisam de intervenção médica. E a maioria das quedas, os motivos são fraqueza, equilíbrio e acidente. Intervenções efetivas estão bem documentadas para a prevenção de quedas. Entre elas estão os exercícios de força e equilíbrio, tanto que, se você for ver, eles falam muito sobre o Tai Chi e o Yoga para melhorar essas duas questões. Sabe por que isso acontece? Porque esses exercícios melhoram? Primeiro, porque a base do nosso movimento é a força, e os nossos músculos, eles são responsáveis pela estabilização e pelo movimento, por ajudarem no movimento da nossa estrutura esquelética. Fora isso, os exercícios de mobilidade, eles também ajudam, porque quando a gente faz um exercício de mobilidade, dentro da nossa articulação, nós temos nervos sensoriais, que é quando eles são estimulados, eles mandam uma informação através da medula lá para o seu encéfalo, que aí ele vai responder de volta por nervos diferentes até o nosso músculo, pedindo para o nosso músculo ajustar o movimento. Aí você lembra dos proprioceptores e da propriocepção, que é a capacidade da gente perceber o nosso movimento, mesmo que de olho fechado. E os proprioceptores, que aí a gente tem o fuso e o OTG, que eles estão localizados ali nos tendões e no músculo e na cápsula. E aí a função deles é perceber o nosso movimento, né? E quando eles são ativados durante os movimentos de mobilidade, eles mandam uma resposta lá para o seu encéfalo, que eles vão enviar outra para você ajustar o seu movimento, para você perceber o seu movimento e ajustar rápido. Então, por exemplo, imagina você mesmo tá andando na rua e você leva um tropeção. Se você tem uma boa propriocepção, ele vai mandar uma informação rapidamente, que aí vai responder de volta, que aí você vai perceber o movimento e você não vai cair. Diferente de uma pessoa ou do seu paciente lá, o idoso, que ele não tem uma boa mobilidade. Se ele não tiver esses movimentos, na hora que ele tropeçar, ele vai cair, tá? Aí, para você entender melhor, imagina que a gente tá numa rua movimentada e aí tá passando uma ambulância. Por mais que os carros eles tentem desviar, tentem embicar, a ambulância ainda vai ter dificuldade para passar. Agora, se a rua tá tranquila, a ambulância vai passar rápido. Isso é a mesma coisa que acontece com a informação dos proprioceptores e é a mesma coisa que acontece se o seu paciente tem uma boa mobilidade. Então, resumindo, a propriocepção, ela é totalmente treinável e aí a mobilidade vai ajudar muitos idosos tanto a diminuírem as quedas quanto melhorar a qualidade de vida. E isso não serve só para os idosos, mas serve para todos os seus pacientes que querem manter uma qualidade de vida a longo prazo. Outra área que você pode atuar também, que eu amo, é trabalhar com gestante. E por mais que atualmente fale que é mais difícil você ver mulheres grávidas, segundo o IBGE do ano passado, a gente teve aqui no Brasil 879 mil nascimentos, ou seja, é bebê pacas, é grávida pacas, então dá pra você trabalhar um monte nessa área, se você realmente gostar de trabalhar com gestante. A gestante, ela precisa de mobilidade, seja a terapia manual, seja mobilidade articular, seja mobilidade muscular. Primeiro porque muitas delas têm dor lombar, porque o centro de gravidade muda, elas têm dor pélvica e muitas também acabam se querendo o parto normal, então elas precisam trabalhar muito a mobilidade de quadril para se preparar para esse parto. Então, outra e a última área que eu vou falar, a gente estava falando de gestante, eu vou falar sobre a saúde da mulher e eu vou dar um exemplo usando a dor no assoalho pélvico, porque nem sempre as dores do assoalho pélvico estão relacionadas a alguma doença pélvica. As dores no assoalho pélvico têm uma estimativa de prevalência de aproximadamente 4% em mulheres de 15 a 73 anos. Isso é maior que casos de enxaqueca, que casos de asma e que casos de dores nas costas, que é o que a gente acha que é mais comum. E fora isso, ela tem a prevalência de 14, ela varia, né, de 14 a 24% em mulheres em idade reprodutiva, tá? Então você consegue imaginar todo esse campo que você pode atuar. E ainda fora isso, uma área, falando mesmo da saúde da mulher, que a gente encontra muita mulher com dor no assoalho pélvico, é na área esportiva. Então você vai encontrar muitas atletas que têm essa dor, principalmente em esportes que envolvem o salto, como a corrida, como a bicicleta, que envolve o impacto, como o crossfit também. Para quem não sabe, ou para quem não lembra, o assoalho pélvico é a nossa famosa bacia. E aí dentro dele, nós temos os nossos órgãos pélvicos, como a bexiga, a uretra, o útero,
nós temos os músculos pélvicos e o seu tecido conjuntivo, e também temos vasos e nervos ali. Os danos ao assoalho pélvico, eles são muito comuns devido à gestação, ao parto e à menopausa. E essas disfunções, e esses danos, né, eles podem acarretar em algumas disfunções, como a incontinência urinária, a incontinência fecal e dor durante a relação sexual, o que vai impactar negativamente na vida da mulher, fazendo com que ela diminua a sua vida social e também a sua vida sexual. Muitas vezes a dor no assoalho pélvico ela acontece por causa de uma tensão involuntária nessa região. E aí isso pode ser ajudado com uma boa massagem perineal e também com a mobilidade. E essa é uma área que ela deve ser tratada com o fisioterapeuta, porque ele vai ter o conhecimento e a habilidade para avaliar, tratar e prevenir essas disfunções do assoalho pélvico. Esses são só alguns exemplos que eu dei, mas existem inúmeras outras áreas que você pode utilizar esse método que eu criei e utilizei para me tornar referência com os atletas.